aqui com o 10º episódio do Boop Talks, nosso podcast. Eu, Renata Rossini, psicóloga, junto com meu parceiro Marcos Calil, também psicólogo. Hoje nós vamos falar sobre as emoções na infância. Nós trouxemos aqui a Paloma Blanca para falar um pouquinho com a gente hoje sobre essas emoções. Se apresente, Paloma. Ai, que alegria. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês para falar sobre um tema que eu particularmente amo. E me apresentando, sou Paloma Blanca, autora de livros infanto-juvenis, atuando também com revisão, tradução de textos. Trabalho aí no universo literário já tem uns 10 anos e sou conhecida pela coleção E Seu Sentir, o famoso gatinho azul que vem aí como protagonista. E estou aqui para conversar muito com vocês sobre a coleção e sobre as emoções. Que legal, Paloma. Esse gatinho está fazendo sucesso aí, né, nas redes e no público infantil, né? E, assim, quando eu conheci a tua coleção, eu fiquei encantado. Acho que a Renata tinha me falado já. E é um personagem muito interessante, né? E como surgiu a ideia de escrever primeiro para público infantil, né? Porque você tem essa coleção, mas tem outros livros também, né? Sim, sim. Olha, na verdade, o caminho, né, que me levou até a literatura infantil, publicar livros infantis, eu falo que ela se deu de forma muito natural mesmo. Foi todo um processo que me levou até esse momento. Não que eu tenha acordado um dia e decidido escrever livros infantis, né? Escrever para a infância. Ainda que, quando eu era pequena, meu passatempo preferido era escrever. Então, a escrita meio que já fazia parte da Paloma. Só que a oportunidade, realmente, de escrever livros infantis veio decorrente de uma experiência que eu tive trabalhando numa editora voltada para a publicação de livros infantis. A Ciranda Cultural. É a mesma que você está hoje. Isso. Comecei trabalhando internamente na editora lá em 2015 e atuando com revisão. Uma vez que eu sou formada em letras, então eu tinha, né, digamos, as habilidades para atuar como revisora. E fiquei revisando os livros, traduzindo, até que chegou o momento, a oportunidade de escrevê-los. E aí foi quando eu realmente me encontrei. Foi uma ponte já ali feita, Mas né, alguém falou alguma coisa ou você que falou, não, vou escrever, ou como que foi? No caso da coleção E Seu Sentir, foi um convite muito especial, que eu falo que foi um presente realmente da Ciranda Cultural, porque na época, lá para 2020, 2021, eles entraram em contato comigo, me perguntando, você escreveria uma coleção sobre sentimentos pra gente? Eu, com certeza, né, não sabia ainda como seria a experiência, não tinha ideia do impacto que a coleção teria. Um exemplo disso a gente começou a coleção com 4 livros, depois fomos para 8, 10, chegamos a 12. Então, a gente vê o impacto positivo que a coleção está tendo aí, justamente por conta do tema das emoções. E Paloma, falando nas emoções, né? Engraçado que eles falaram depois de 2020, que foi bem a pandemia. Você acha que eles sentiram a necessidade de ter esse tema de publicar livros com esse tema e chegou Exatamente. E te convidaram, né? foi isso? A pandemia trouxe ainda mais esse olhar da importância da gente cuidar cuidar da saúde mental, né? Sim. Então, com o isolamento, com as emoções, imagina como a gente ficou, né? As crianças ficaram, era medo, era incerteza, foi um turbilhão de emoções. Então, a Ciranda teve essa visão de a gente precisa, de repente, trazer um recurso, algo que possa auxiliar a criança, né? As famílias, as escolas, nesse momento aí que gerou muita ansiedade, que gerou uma série de sentimentos e transtornos, né? Exato. E transtornos. E é difícil ter uma linguagem com a criança que você explique as emoções para a criança, né, Paloma? Uma das coisas que eu acho interessante nos seus livros é a ponte que você faz pela tradução com a criança, né? Sim, eu falo que eu acho que na literatura infantil um dos pontos mais desafiadores é realmente nós somos adultos, né? Só que eu preciso falar com a criança, então eu preciso vestir esse olhar
preciso conseguir ter uma linguagem que de fato dialogue com ela, que faça sentido. E para minha alegria, eu acredito que o gatinho azul tá conseguindo fazer isso, ele tá conseguindo gerar essa conexão e identificação com a criança. E como surgiu a ideia do gatinho azul? Boa pergunta. Na verdade, quando eu recebi o convite, eu tinha liberdade para escolher personagem, para saber como eu traria a história. E aí eu fui pensando, que personagem eu posso trazer? Mas aí, eu vou até... Geralmente, quando eu vou nos encontros com as crianças, eu pergunto, quem é que gosta de animal de estimação? Não tem uma criança que não levanta a mão. Geralmente o cachorrinho ou o gatinho. Sim, aí eu pergunto também, quem gosta de gatinho? A criançada levanta a mão. Então eu sabia que o personagem, um animal de estimação, ia de certa forma gerar uma conexão ali com a criança. Então essa foi, né, um dos pontos que eu considerei. E também uma homenagem, né, para as minhas gatinhas, porque eu sou gateira, tenho 2 gatinhas. Hoje só uma, então eu alinhei, né? Mas o azul tem alguma coisa a ver também? O azul foi uma baita de uma sacada muito bacana da Paula, outra autora da coleção, né? Que foi quem ilustrou lindamente. Paula Kranz. Paula Kranz, o gatinho. E eu até perguntei para ela, nossa, Paula, azul, interessante. Ela falou, justamente, a gente já pode trabalhar aí com o imaginário da criança, porque tem gato azul? Não tem, mas o nosso vai ter. Então. É a parte fantástica, né, dessa literatura, né, Paloma? E você era uma revisora, né, então formada em letras, o critério para você escrever, imagino, né, Paloma, já tem uma autocobrança aí, né, já coloca no nível a mais, porque você revisa tantos livros que você já tem um padrão seu ali. Mas que máximo. E aí você, quando foi fazer, então, né, esse personagem, tudo, você já era revisora, e aí você fez algum tipo de pesquisa, além das revisões que você já tinha de experiência? Como que foi? Sempre, né? Em particular da coleção, antes de começar a escrever, eu procurei me munir de todo o conhecimento possível sobre o assunto, né? Então, foram livros, artigos, sem contar que o tema das emoções é algo que me interessa muito. Eu sempre tive curiosidade por essa questão das relações, das emoções humanas. Então, além de muita pesquisa, eu acompanho muitos profissionais da área, eu acompanho vocês. Estou sempre atenta ao que vocês estão falando sobre as emoções, sobre a importância de falar disso e como falar disso. Então, para poder escrever, foi baseado totalmente em muita pesquisa, muito carinho e, claro, também observação. Eu sou tia de muitos sobrinhos, então eu estou o tempo todo observando eles lá, vendo como eles se comportam diante de determinado sentimento. Então, foi todo esse conjunto aí, né? E quais foram os primeiros 4 que você escreveu? Quais emoções? A gente começou pelas emoções que a gente chama de primárias, né? Que é a felicidade, a tristeza, a raiva e o medo. Isso. E aí, conforme a necessidade, teve toda uma boa aceitação, as pessoas vêm pedindo, né? Mas e a inveja? E a ansiedade? Aí a gente veio que são as secundárias que a gente fala, né? Isso mesmo. E aí acabou escrevendo. Uhum. Mas aí tem também alguém que revisa os seus trabalhos, né? Precisa, é importante para você ver, né? Às vezes a gente não tem ideia, a dimensão de quantas mãos são necessárias para fazer o livro acontecer, né? Escrever é só a primeira parte, depois tem escrita, reescrita, até você sentir que realmente está pronto para passar adiante. Aí vem o processo de revisão, muitas vezes de revisão crítica, né? Quando é um tema assim mais delicado, então precisa passar por algum profissional para avaliar isso. E aí outros profissionais, né? Diagramação, ilustração. Então me veio uma ideia. Tô pensando aqui sobre a questão da ilustração. A Paula, ela trabalha na Ciranda Cultural ou é alguém de fora que você pegou? Você fala, eu quero, por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, o bichinho, o gatinho é assim. Sim. Tipo, aqui, ó, ele tá com as florzinhas, né? Vamos mostrar aqui
pros espectadores. Então, assim, você que fala, eu quero assim, quero o jeito que o bichinho quer, ou você deixou livre pra ilustradora desenhar do jeito que, como que é? Certo. Assim, a Ciranda é uma editora muito grande, né? Então, eles têm um time, uma equipe de profissionais, assim, absurda e muito talentosos. Tá. Então, quando surgiu... Então, ela é da Ciranda. Não exatamente da Ciranda, é uma das freelance, profissionais... Isso, que atende a Ciranda. A Ciranda viu o trabalho da Paula, achou que casaria muito bem com a coleção. Tá. E aí falou, ó, temos a Paula, assim é o traço dela, me mostraram... Perguntaram o que você achava, né? Sim. O que eu achava. E eu falei, nossa, fantástico. É ela. É ela. E em relação à liberdade, no momento da escrita, eu posso ou não apontar o que eu gostaria de ver na cena. Mas muitas vezes a gente não quer engessar o trabalho do ilustrador, porque eles muitas vezes, né, pela técnica de ilustração, já experiente na sua atuação, eles aportam ideias que o autor muitas vezes não tem. Então, sim. É realmente uma construção. A Paula porque eles são bem criativos, né? Colocam... Demais. Um ponto ou outro onde eu senti, eu acho importante ter essa situação aqui desenhada, ilustrada. Sim. Aí ela traz. Que legal. Mas, assim, ela tem a liberdade para poder trabalhar nas cenas da forma que ela achar que vai ficar bacana. E ficou, né? E aí você dava dica, não? Assim... Sim, mas a Paula, ela maioria teve teve uma leitura... Nem precisou. Não, nem precisa, porque ela tem uma leitura muito boa de ilustração. E do gatinho, eu falo que ela acertou muito, muito em cheio. Nossa, que legal. E a gente sabe, olha, gente, uma sacola, né? Vamos mostrar aqui. Tem esse lado... Tem o outro lado, né, Marcos? Vamos virar aí, ó, com todos os livrinhos, olha, muito legal. Lindo, olha, né? esse daqui, esse é a raiva, né? Pra você ver, o nosso personagem, ele fez tanto sentido que ele ganhou vida, né? Na Bienal. Isso! Esse ano foi no Rio de Janeiro, foi né? no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, ano passado, a gente estreou o personagem. Ele esteve então já lá foi presente. Que legal. E as crianças, os adultos, ficaram encantados. Nossa, então. muito Isso legal. foi na Bienal do Rio? Foi na Bienal de São Paulo, do de ano São Paulo. passado. E no Rio ele esteve presente também. Que legal, Paloma. E aí vem um personagem caracterizado, Sim, o gato. É como se ele saísse direto das páginas dos livros, sabe? E ganhasse vida. É que legal, sonho. que legal. E as crianças adoram. E não só as crianças, viu, os Marcos? Pais também. Os pais também. E isso é uma coisa que a gente ia te perguntar. Como que é esse contato, essa conexão com os leitores, os pequenos leitores e com os pais? Quando você vê eles abraçando o bichinho, como que é pra você? Deve ser muito gratificante. Nossa, né? é gratificante demais, porque, como eu mencionei no início, quando a gente começou com a coleção, a gente não tinha ideia do impacto que a coleção, que o Gatinho Azul teria aí na vida da criança, né? E geralmente em relação ao contato com os leitores, com os pais, geralmente pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, né? Eles me mandam mensagens falando o quanto a coleção vem propiciando esse diálogo, né, com a criança sobre o sentimento. Eles te mandam? Eles que mandam, legal. e é cada mensagem linda, e cada mensagem que eu recebo é uma certeza que eu tenho de que eu tô no lugar que eu deveria estar, sabe? E aí quando chega as feiras literárias, as bienais, e aí eu tenho esse momento de conhecer muita gente com quem eu falava nas redes pessoalmente, ou conhecê-los ali na hora, eu falo assim que não tem palavra, é o melhor sentimento do mundo. E qual a idade, o máximo de idade que você atinge com o livrinho? Com a coleção? Isso. A coleção a gente orienta, né, basicamente, para um público aí entre 4 e 8 anos. Tá. Mas é claro que com o suporte, auxílio do adulto, a gente consegue introduzir a coleção muito antes por conta da temática, né? Meus sobrinhos começaram a conhecer o Gatinho Azul desde que nasceu praticamente, né? Eles já estavam expostos aos livros. E ainda que a gente indique até os 8 anos, pode ser que a coleção converse com uma criança de 9, talvez de 10. Sim. Ainda que a linguagem seja mais infantil, eu sinto que muitas crianças maiores acabam se identificando, porque como é fácil a linguagem, eles entendem, né? Então, a gente fala de 4 a 8, mas pode começar antes, pode um pouco depois também. Esses relatos que as mães fazem, você consegue falar o que elas, assim, né, sem expor alguém, mas assim,
alguém fala assim, eu vi meu filho estava ansioso, o livro ajudou, achei que estava um pouco triste, eles não estavam conseguindo controlar as emoções com o livro, acabou. Ai, são tantos Como, exemplos, que assim, Renata e Marcos, que às vezes eu sou pega até de surpresa, né? Eu falo, eu me emociono muito com cada depoimento que eu recebo. Em geral, os pais sempre falam desse momento do momento de diálogo afetivo que a coleção proporciona, né? Porque é um momento que eles conseguem conversar com a criança, entender o que elas estão sentindo, de modo geral. Teve uma vez que uma mãe que tem um filho que tem autismo, né? Que ela me falou que ele virou pra mãe e falou, mãe, o gatinho, ele é autista? Que bonitinho. Né? Ele é autista? Aí a mãe falou, olha, filho, não sei, mas por que você acha isso? Porque ele entende, porque o que ele sente é exatamente como eu me sinto. Ai, que legal. Então, uma identificação. Gera identificação, gera essa conexão. Também tem um exemplo que eu gosto muito de citar, de uma criança que queria levar um dos livros e a mãe deixou ele escolher. Na verdade, para não escolher, ele tentou na sorte, para ver qual livro ele ia levar, sabe? Sem ver. Vou levar Unidunité. Sim. Mas ele, antes de tentar ver qual livro sairia, ele não queria levar o da raiva. Ele falou, mas eu não quero da raiva. E a mãe, né, já atenta, sabia e de repente que a raiva era o que mais estava... Era o que mais precisava. Não queria entrar em contato com aquela emoção. Exato. Que coisa interessante. E na sorte, gente, adivinha qual sentimento saiu? Não acredito. O da raiva. O da raiva, juro. Como na sorte saiu da raiva, ele levou, né? E aí, no dia seguinte, a mãe mandou uma mensagem falando que leu com o filho, que, assim, que eles se emocionaram bastante. Principalmente ela, porque ela entendeu que a raiva não era um sentimento que só o filho precisava trabalhar. Mas ela também. Sim. Então, imagina, eu me arrepio só de lembrar de exemplos como esse. É super importante, eu acho, isso que a Paloma está colocando, porque quando a gente lê a história para criança, né, infantil, toca na gente também, no adulto, né? Você lê os contos de fadas, o lugar imaginativo, né, Paloma? Isso. E o adulto também tem as emoções, assim como a criança, né, e a serem trabalhadas muitas vezes. Fora a questão que a gente carrega traços da nossa infância, né, lembranças, remete bastante, né, Paloma? E os profissionais, você comentou, né, eu fiz a pesquisa através dos profissionais, acompanhando e tudo mais. E eles te dão feedback também? Ai, sim. Para minha alegria, eu vejo que a coleção ela vem sendo utilizada em vários contextos, né? Sim. A gente vê a coleção Gatinho Azul em ambientes familiares, a gente vê ele sendo trabalhado nas escolas, porque os professores eles entendem, né, a necessidade de trabalhar o emocional para isso, porque isso vai influenciar na aprendizagem, no desempenho. Então, eu vejo o gatinho lá nas escolas e trazendo bons resultados. E também dentro dos consultórios. Recebo muitas mensagens de psicólogos falando... E as crianças amam. Amam, né? Amam. Eu trabalho, sim, com as emoções, com o livrinho no consultório e eles amam. Ai, que alegria. Eles amam, porque eles se identificam, né? Então, eu também faço igual, né? Eu também sinto a mesma coisa, é muito legal. Acabou sendo um recurso terapêutico para os profissionais, né, Paloma? Sim, sem a intenção e para você ver, acabou sendo um dos recursos mais usados. Vocês podem falar, vocês estão em consultório. E para mim é uma alegria, porque mais uma vez eu não imaginava, claro que o desejo era esse, né, de que fizesse sentido, que acolhesse as crianças, que ajudassem, mas a gente não tinha dimensão de que ia fazer tanto sentido. E uma coisa que eu acho que é legal e que é importante, né, assim, essa questão de não só as emoções, mas assim, nos dias de hoje, que tá com muita tecnologia, né, redes sociais, esse resgate dos pais ou dos cuidadores, ter um tempo para ler para os filhos, que hoje já quase não tem mais. Então, muito mais que isso. Então, assim, né, eu tava com uma pessoa que é totalmente aleatória para falar, a minha manicure. E ela tem uma filhinha bem pequena, ela falou que a menina tava ansiosa, tudo. Aí eu dei dicas dos livrinhos das emoções, passei algumas coisas para ela. Ela falou assim, nossa, até a professora da escola já mudou. Falou que ela já mudou, que a filha já mudou. Então, mas por quê?
porque a menina também estava sentindo falta dessa mãe. Ela falou assim, nossa, só de eu parar e ter o tempo de ler para ela, mesmo que ela não entenda o que ela tá, já fez a diferença. Então, eu acho que isso também é muito legal. Quando a gente trouxe a Cirlei no podcast que fala sobre contação de histórias, a gente falou também nesse momento que é muito legal esse resgate do livro, né, no mundo infantil. Então, eu acho que também é muito legal. Tem uns que não gostam, e aí, no consultório eu faço as crianças lerem tudo, e aí tem umas que falam, ai tia, eu não quero ler. Eu falei, então deixa que eu leio. Porque às vezes tá cansada, já teve muita lição de escola, essas coisas, mas é muito legal, eles se identificam bastante. Eu acho que é muito importante, né? As emoções é importante em tudo, né? É até mais uma magia aí dos livros, né, pra você ver, muitas vezes nessa correria a gente não encontra um tempo de qualidade com a nossa criança. Isso. E o livro, muitas vezes, ele proporciona isso, né, esse momento de leitura em conjunto, porque vai além da leitura, além de se trabalhar algo. Sim. A gente tá fortalecendo ali esse vínculo afetivo, né? Sim, é muito legal. Paloma, e quantas emoções são? Né? Conta Agora chegamos a 12 emoções aí. Se vão vir outras, eu brinco, né? Eu falo, se vocês pedirem, vem. Também. Então, E aí ele começou com algumas emoções, e aí o público foi pedindo mais... Ou foi a própria editora, como foi? Inicialmente vieram as 4 primeiras emoções, logo a editora veio com a ideia, na verdade foi em paralelo, né, como a gente viu que estava dando muito certo, né, o impacto estava muito positivo da coleção, a gente em paralelo falamos, vamos trabalhar em mais 4, então pensamos meio que em conjunto uns sentimentos que a gente poderia trazer, e aí os próximos, o 2, que foi frustração e timidez, e depois solidão e ingratidão, foi, assim, de necessidade de pedidos, né? A gente foi atendendo. E aí foi pedidos. os pais que pediram. Nesse último lançamento, que foi Gratidão e Solidão, a editora fez uma enquete bem bacana no Instagram e colocou lá algumas possíveis emoções para o pessoal poder votar. Né? Ai, que legal. E aí foram as emoções mais escolhidas. Que interessante. Nossa, muito legal. Então, ó, vamos falar aqui. Nós estamos com a felicidade, com a raiva, com a tristeza, com o medo, a timidez. Ai, que bonitinho! Olha, com o rostinho na mão. A frustração. Esse eu tenho no consultório. A ansiedade. Ó. A saudade. Ai, que fofura. Tem até um buraco, um vazio na barriguinha. A solidão. Ai, que lindo. A gratidão. A inveja. E o amor. E aí agora nós vamos chegar num outro aqui que eu quero saber sobre o Pipapel. Inclusive a ilustradora é diferente também. Conta um pouquinho do Pipapel. Sim, ai que bacana. Bom, uma vez que a gente publicou a coleção, eu vi a importância da gente trabalhar a temática dos sentimentos, né? E aí eu percebi que esse tema fazia fazia parte, né, do meu cerne, da minha essência de escrita. E aí, no caso da Pipapel, não podia ser diferente. Eu também trabalho as emoções aqui, falando desse, né, paralelo ou paradoxo entre o medo e a coragem. E uma curiosidade é que a história nasceu de uma meditação. Sim, foi uma meditação guiada, onde a gente se imaginava como uma pipa presa ao chão. E o que nos prendia ao chão? A gente tinha que parar para pensar sobre isso. E onde você fez essa meditação? Menina, foi num aplicativo. Você aleatória foi fazer a meditação. Foi num período de muito, sabe, quando a gente tá muito ansiosa, o pensamento tudo acelerado, eu falei, preciso de uma meditação. E geralmente guiada, né? Pra eu conseguir me manter ali centrada. E aí eu fiz essa meditação sobre uma pipa, né? Pra gente liberar as amarras, pra se permitir voar, pra se permitir conquistar aquilo que você tem capacidade pra conquistar. E eu falei, gente, imagina se uma criança tiver essa consciência
né? Porque a gente trabalha muitas vezes essa consciência enquanto adulto, né? Quando adulto. E eu falei, eu vou trazer isso para criança. E aí eu trouxe a história da pipa-pel, que é uma pipa que estava prestes a voar pela primeira vez. Que legal. Então os pais estão empolgados e ao mesmo tempo preocupados, né? Porque é o primeiro voo dela. Mas aí, apesar da preparação, das tentativas, ela não consegue sair do chão. E aí ela embarca em toda uma jornada para entender por que ela não consegue voar. E aí tem o auxílio da mãe dela, da família, para ela conseguir realizar esse desejo. E aí eu faço um paralelo, né, da pipa-pel, desse medo do desconhecido, com o contexto escolar. Imagina quando as crianças vão para a escola pela primeira vez. Ou mudam de escola. É como se fosse o primeiro voo, né? Elas precisam lidar quase que constantemente com medo do desconhecido. Então, a pipa-pel traz isso. A pipa-pel vem para encorajar as crianças. E esse também é a mesma faixa etária. Esse é um pouquinho maior, porque diferente da coleção, a pipa-pel é em texto caixa alta e caixa baixa, né, em maiúscula. Então tem um pouquinho mais, né, de volume de texto. Claro que pela história em si, crianças pequenas entendem. Se divertem, mas para leitura pode ser para uma criança maiorzinha. Um pouquinho maiorzinha. De mais ou menos quanto, assim, pelo menos uns 6 anos? 6, Sim, é que assim, tendo o auxílio do adulto, Sim. a gente sempre pode introduzir antes, né? A temática permite, mas se a criança quiser explorar, ler sozinho, então ela já precisa, já tá aí sendo alfabetizada, né? Já tem essa possibilidade. Já precisa sim, ser um... E é interessante isso que você está colocando, desse voo da pipa, né, desse processo em que ela tem dificuldades no início, porque a criança vai quebrando esse vínculo com a mãe, vai fazendo esses afastamentos, depois volta. Nós somos psicólogos, né, assim, e a gente trabalha muito essa questão do apego, né, da criança com a mãe, que ela sai, vai para a escola e ela tem a segurança de que ela vai voltar, os pais vão estar em casa esperando, né, vai pegar no final do dia. É uma ansiedade grande da criança desse início, né, e o livro toca muito, né, a gente está dando o exemplo da escola, mas podem ser outros, vai ficar na casa da avó, vai dormir aquela noite na casa do amigo, né, na primeira vez. Então tudo que houver um distanciamento ou situações novas, né? Exatamente. E até um pouco para os adultos, assim, porque às vezes quando a gente vai para o desconhecido, né, Paloma? Eu ia citar isso, que eu recebi tantas mensagens de adultos, muitas vezes na Bienal, né, quando eu lancei o Pipa-pel, também fiz o lançamento na Bienal. Pipa-pel foi primeiro ou foi junto? A Pipa-pel foi no meio, né? Depois dos primeiros 4 foi no meio. Isso, entendi. No meio. E assim, muitas vezes, enquanto eu autografava, né, eu perguntava, para quem que é o livro e tal. Aí as pessoas viravam, os leitores viravam e falavam, esse vai ser para mim, porque esse conversou comigo. Que legal. Porque mesmo, né, na posição de um adulto, nossa, a gente está o tempo todo enfrentando o desconhecido também. Sim. Então, o medo volta, né? A gente sente medo em algumas situações também, apesar de ser adulto. E aí a Pipa-pel também conversava. Em todas as idades a gente sente todas as emoções, né? Mas cada um encara de uma forma por causa da maturidade, né? E da fase de desenvolvimento. No consultório eu trabalho bastante, né? Mas aí não tenho a Pipa-pel, preciso ter. Essa questão que a gente chama de ansiedade de separação, né? Então eu acabo trabalhando, na verdade, um outro livrinho, que é o Canguru que não quer sair da bolsa, né? É bem legalzinho também. E trabalha essa questão, né? Do medo, que não quer ir pra escola, porque tem medo que a mãe não venha buscar, ou vai na casa de um amigo, ou não vai na atividade que a escola faz, né? Um passeiozinho, algumas coisas, né? Eu tenho filhos, né? E aí, assim, eu vejo, a minha filha tem 12 e até hoje tem amigos que não vão no acampamento da escola porque não dormem longe de casa. Né? Então tem essa questão, né? Então acho que esse trabalho feito. E o livro ele entra como uma ponte aí, né? Assim, para os pais, um facilitador para os pais, né? Ele fala sobre essa ansiedade de separação ou só o medo do novo? Como que é? Na verdade é o medo do novo, né? Só que o tema te permite a caminhar por várias situações, né? Sim. No caso, o medo da separação. A gente fala disso, né? A Pipa-pel, ela tem esse medo do novo, mas porque isso significa ela voar sozinha, ela estar distante dos pais. Então, dá pra gente fazer uma leitura conciliando com uma situação
específica, como você mencionou, né? Sim. A criança não consegue Não ir pro consegue, acampamento porque isso. não consegue dormir longe dos pais. Mas, ó, já é um novo tema aí, você pode Olha. trabalhar, ansiedade de separação, Eu adoro. com um canguruzinho ou com outro bichinho que não queira sair com alguma coisinha, né? Ai, eu adoro. A Muito cabeça legal. já vai fervilhando com as ideias, porque né? Vocês sabem. É muito legal. Tem várias coisas assim e as crianças gostam bastante porque as crianças, né? Os adultos também. Às vezes eu até uso algumas coisas infantis para o adulto, porque aprender no concreto, o concreto para eles é muito importante. A ilustração, né? O ver, falando, então eu entendi isso. Às vezes lembra de uma cena do livrinho, né? Uhum. É legal. Uhum. É bem legal. Uma das coisas que eu... Perdão, né, Renata? Não, só falar, porque o Marcos, ele só tem de adolescente pra cima. Então, Exato. infantil não, né, Marcos? Mas Exatamente. ele tem um filhotinho de 3 anos, um filhinho. Eu tenho um filho de Então, 3 anos é. e quando vocês vão falando, eu vou lembrando das cenas, das situações, então me identifico e até quero transmitir para os pais isso, né, também, porque você, quando lê a história para criança, é uma coisa tão interessante, porque o olhar da criança de imaginação, né, é tão puro e é tão diferente, né, Paloma? E o livro ele tem esse recurso mágico, né? Essa literatura mágica de a árvore tem efeitos mágicos, as coisas acontecem de uma maneira diferente da realidade, assim, né? Então é muito interessante, né? E onde tudo meio que é possível, É né? isso que eu ia falar. Pra você ver, a gente tem um gato azul. Exato. É possível ter um gato Onde você azul. consegue atingir os sonhos mais mirabolantes, né? Sim, exatamente. Nossa, muito E legal. Super, super legal. Uma das coisas que eu achei interessante nessa coleção é que tem a timidez, que é um tema que eu acho que é menos trabalho do que deveria, porque eu atendo os adolescentes, né? E nos adolescentes eu vejo a timidez ou as relações sociais ainda muito prejudicadas. Sim. Então eu não sei como eles eram crianças, né, Renata? Se eram crianças tímidas, vou investigando. Mas eu acho que é um tema muito forte hoje, né? Timidez e solidão, na verdade, né? Que às vezes andam até juntas, porque a criança tem mais dificuldade de socializar. E eu achei interessante essa edição especialmente, né, Paloma? Ah, que bacana. E eu confesso, Marcos, que eu tenho um carinho muito grande pelo livro da timidez, né? Porque ele conversou comigo também. Porque, em tese, eu sou uma pessoa com certo traço de timidez. Não é em todo o ambiente que eu me sinto confortável. Ah, que bom! Então, eu aprendi a trabalhar, né? Porque é um traço que eu tenho. E em relação à timidez, eu vejo que muitos pais, eles têm essa preocupação, né? Quando os filhos demonstram algum traço. E às vezes é uma emoção e às vezes faz realmente parte da personalidade dele, né? Ele é mais reservado. Não que isso seja um problema. Se for, temos vocês aí pra gente trabalhar isso. Mas a timidez, em algum grau, acredito que ela faz parte e não é algo ruim. Eu sou uma pessoa que tem traços de timidez e tô aqui. Exatamente, tá em podcast, faz as feiras, entrevistas, né, Paloma? E até pegando um gancho que a gente tá falando das feiras, você mencionou a Bienal aqui de São Paulo, né, Paloma? Qual a importância, né, que você vê? Você deve ter colegas, outros escritores e tal, né? Então, como você vê, as feiras são importantes para o escritor infanto-juvenil e como é esse cenário aqui no Brasil? Uau, olha, as feiras, eu tenho um carinho muito grande, né, pelas feiras literárias. Primeiro porque a gente se sente, eu como escritora, eu me sinto em casa, né? E eu falo que todos ali, a gente nutre, compartilha do mesmo sentimento, que é esse amor pelos livros, amor pela literatura, independente de qual seja o gênero que você gosta mais. E a feira, ela sempre me permite ter esse contato próximo, né, com outros autores e com os leitores, que muitas vezes, né, como eu mencionei, a gente conversa pelas redes sociais, pelo Instagram. Então, quando tem essas feiras, eu faço questão de tentar estar presente justamente para fortalecer ainda mais esse vínculo que eu tenho com eles, né, porque na minha época, na nossa, não era muito presente, a gente não tinha essa possibilidade de ver um autor de pertinho. E agora a gente tem nas feiras, ainda, né, ainda que eu seja autora, eu fico apaixonada quando eu vejo um autor que eu admiro, que eu leio, eu falo, gente, tá logo ali. Então eu falo que de ver até o personagem saindo do livrinho e estando lá para as crianças, né? Deve ser muito legal, personificado, bem legal. As feiras literárias eu falo que são pura magia, que todo mundo deve
pelo menos ter a oportunidade de experienciar, viu? De estar lá. O que os pais e os cuidadores têm que levar em conta para comprar um livro infantil? Para saber, olha, esse é o livro certo para o meu filho, porque tem um monte de coisa publicada por aí. Se você puder dar uma dica aí, o que tem que levar em consideração? Sim, repertório eu acho que é o que não falta, né? Tem muito livro bom, bacana, sobre temáticas diferentes, mas é claro que eu acho que na hora de escolher, a gente pode considerar, eu acredito que uns 3 pontos aí, né? O primeiro eu falo que é a questão da adequação, né? Eu preciso escolher um livro que seja adequado para a faixa etária da minha criança. Como vocês perguntaram, qual é a faixa etária da coleção do gatinho? Então, eu preciso entender, se é uma criança pequena, eu não posso levar um livro muito complexo, com um volume muito grande de texto. Com palavras mais difíceis que ela não vai compreender. Exatamente. E para criança maior, se eu levar um livro que traz o conteúdo de forma muito fácil, a criança vai se sentir subestimada, né? Então, não vai ter esse interesse pela leitura. Então, acho bacana, assim, importante a gente se atentar à adequação. Em segundo, a intencionalidade, né? Muitas vezes a gente, como adultos, a gente quer trazer temas, muitas vezes para trabalhar alguma necessidade que eu vejo na minha criança. A raiva, por exemplo. Tô vendo que a minha criança, meu filho tá tendo muito acesso, né, de raiva e não tá sabendo lidar, e eu não tô sabendo como ajudá-lo a se regular. Então, eu posso me apropriar do livro para me direcionar. Sim. Ou, às vezes, eu não tenho a intenção de trabalhar nenhuma necessidade. Quero que minha criança se divirta. Quero ter um momento feliz de leitura com a minha criança. Então, eu vou escolher um tema que minha criança goste. Meu sobrinho adora dinossauros. Então, eu sei que eu não vou errar se eu escolher temas de dinossauro, livros sobre o tema para ele. E também, a gente sempre... Acho que avaliar, quando se trata de literatura infantil, eu acho importante, antes da gente adotar e começar a ler com a criança, eu fazer essa leitura. Antes, para ver, né, se eu acho que está adequada, coerente, se tem algo que não me fere, ou fere algum princípio meu, né? Então, acho fazer essa avaliação, essa leitura prévia também. Então, acredito que seriam esses 3 pontos que... Sim. Ótimas dicas para os pais, diria. Assim, Paloma, achei o máximo. Você orienta eles aí, assim, nesse sentido, né? E os professores também trabalham bastante em sala de aulas, com os livros, assim. Sim, os professores são maravilhosos, né? Eu falo que a coleção, os nossos livros não chegariam a lugar nenhum se não fossem os leitores, se não fossem os professores trabalhando, lendo os nossos livros em sala de aula, se não fossem vocês, psicólogos, levando o livro como recurso terapêutico para ler, para conversar, dialogar com os pacientes, né? Então, eu falo que é um coletivo aí, tá todo mundo trabalhando junto para um propósito maior, né? Que legal. E tem uns escondidinhos aí do seu lado, me conta o que é. Sim, e como a gente está falando que a coleção ela está sempre crescendo, né? Surgiu aí uma necessidade de trazer a coleção... em inglês também. Muito legal. E você já começou esse 5, ou foi aos poucos? Isso, na verdade a gente começou com 4, assim como a coleção em português, a gente trouxe 4 emoções, no inglês experimentamos trazer 4 sentimentos, né? A raiva, a ansiedade, a felicidade... E o medo. Isso. E aí, assim, a gente vai trabalhando habilidades diferentes, né, no processo. Que legal. Nossa, eu achei isso massa, porque um professor de inglês pode... Sim, as escolas bilíngues. Pegar, né, uma escola bilíngue, ela trabalha tanto a emoção quanto o vocabulário do inglês da criança. Porque eles percebem, né, alguns professores entraram em contato e me falaram, né, como seria maravilhoso ter os livros em inglês. Os próprios professores pediram. Em espanhol também, porque ao mesmo tempo que vai trabalhando a habilidade de um segundo idioma, a gente vai trabalhando outra habilidade muito importante também, que é o emocional, que a gente sabe que interfere no desempenho, que interfere na aprendizagem, né? Que interessante. Paloma, você era tradutora também? Sim, sou ainda, você, na verdade. Perdão, ainda é, claro. Sim, eu sou autora, mas eu ainda tenho uma parceria muito bacana com a Ciranda Cultural, né? Então, eu presto serviços ainda para a editora na área tanto de revisão quanto de tradução também. Mas, claro que o meu foco
realmente a escrita. Eu realmente amo escrever para infância. Aí agora você tá mais focada na escrita, né? Digamos que eu tô um pouquinho lá, um pouquinho cá, porque tem as demandas, né? E aí eu vou trabalhando. E também, quanto mais eu traduzo outros textos, quanto mais eu reviso, mais eu vou aprendendo e melhorando o meu processo de escrita também, né? E a tradução é sempre em inglês? O que é? De inglês ou pra espanhol. português ou espanhol? Ou espanhol. E o livro em espanhol vai sair? Olha, se tiver pedidos, a gente traz também. Legal. Mas eu espero que sim. Uma novidade é que, além dos livros em inglês, vem aí também, muito possivelmente, uma edição ampliada, né? Que é aqueles para quem tem baixa visão. Então, um livro com uma edição ampliada. E também em língua de sinais. E como vai ser o de visão ampliada? Me explica um pouquinho. Eu ainda não sei como que é esse processo, né? Mas é um formato... Vai ter braille? Vai ter... Não sabe? Se vai ter o quê? Braille, aquele que quem tem a braille visão... eu ainda não sei. Eu sei que Libras vem. Que Libras legal. ele vem com a linguagem de sinais. Então, a gente tá expandindo, né? Para poder atender cada vez mais Gente, eu não todos imagino os um livro públicos. como a linguagem dos sinais. Vai ter vários sinaizinhos. Geralmente tem. Na tem hora, os sinais. aqui, por exemplo, na hora do... Vai ter o bichinho, o nosso bichinho... Nossa, eu tô achando que é nosso. E aí, aqui, na hora da leitura, são os sinais. Nossa, nunca vi, sim, que legal. Sim. E o nosso bichinho? O bichinho... Não é nosso. O bichinho tem um nomezinho? Ai, que pergunta maravilhosa. Às vezes, quando eu tô com as crianças, eu falo, né? Gente, o gatinho azul, ele tem nome? E as crianças falam, não. E aí, eu viro pra eles e pergunto, vocês acham que a autora esqueceu de dar nome pro personagem? Não é possível. Onde que tava com a cabeça? Mas aí vem a ideia de a criança ter a liberdade de escrever, de escolher o nome do seu personagem. Ah, tá. Então você deixa gatinho azul e cada um fica escolhe livre. o que Às vezes na escola eles nomeiam um nome pro personagem, descobri que ele se chama Gumball, já deram nome de fofinho. Mas Gumball é bem bonitinho. Gumball, porque ele é azul, né? O personagem. Então tá livre aí pra criança. Mas e você? Você, que nome você daria? Você já pensou? Eu não fui muito original, né? Mas eu chamo o gatinho de Zuzu. Zuzu? Sim, eu abrevio de azul. Zuzu. Ele é o meu Zuzu. Paloma, você toma cuidado que a Renata tá querendo se apropriar do seu personagem. Né? Porque, nosso gatinho, porque é muito legal. Nosso, né? Ela já está nesse lugar do nosso. Nossa, ele tá já em todos os lares aí. Muita fofura. Assim, eles realmente têm um capricho no detalhe muito grande, né? Essa coleção tá muito... É apaixonante, né? Tanto essa quanto da Pipa, Pel também, que eu achei a ideia super bacana pra trabalhar as emoções das crianças, né? A Pipa chama Pel, né? Então já tem um nome. Então, o gatinho que ela tem. E vocês veem a complexidade, né, Renata, assim, muito legal. de quantas questões tem por trás da história do livro, né, que quando a gente tá ali lendo com a criança, a gente não tem ideia desse trabalho todo que tem nos bastidores para criar uma história em que deixa o espaço para o personagem ser nomeado, em que a ilustração conta muito. Cada detalhe, né? O enredo. Então tem tantos detalhes, né, Paloma, assim, eu achei isso... realmente fantástico. E, Paloma, como você vê o mercado editorial, né, assim, para uma pessoa que está aí, assim, querendo ser escritora infanto-juvenil? Que dicas você dá, né? A pessoa está querendo entrar nessa área, como ela inicia? Você tem alguma orientação? Certo. Na verdade, ultimamente, muitas pessoas, né, em geral, professores, têm entrado em contato comigo, já me pedindo orientação. Por onde eu começo? Eu tenho uma história aqui, ou eu tenho uma ideia para uma história e eu quero trazer para o mundo, né? E eu sou uma pessoa super incentivadora, então eu falo, se você tem uma história, primeiro acredite na sua história e não tenha medo de trazê-la para o mundo. Tá? Primeiro, a coragem da Pipa Pel, a coragem de se lançar, né, ao desconhecido. E o que eu falo também, para você se sentir preparado nesse meio, procura conhecer, estudar esse meio editorial, o meio literário, né? E se você gosta de literatura infantil, se é esse caminho que você quer seguir, então leia livros infantis, leia livros de autores que você tem como referência, que você tem como inspiração, que é o que eu faço, né? Eu sigo uma série, na verdade, de autores aí que eu adoro, que tem um trabalho lindo, que
eu me inspiro. Então, se inspire em bons autores. E mais do que isso, estudem, se aperfeiçoem, façam cursos, né, para você melhorar cada vez mais a sua escrita, para você entender mais sobre a organização do livro, a organização da história. E assim, nunca deixe de estudar. E onde procurar os cursos? Ah, que boa pergunta, porque eu já ia indicar um. Recentemente, eu acabei de finalizar um curso de escrita criativa. Que legal. Que teve duração de 6 meses, né? E eu indico para todo mundo Online, que me procura. Você dá? Na verdade, ele tem uma metodologia bem diferenciada, que a princípio te assusta, mas é muito bacana porque é pelo Telegram, né? O Moisés, o curso é a metamorfose do escritor, ou seja, uma transformação. Legal. E assim, a gente precisa se aperfeiçoar sempre. Quando eu entrei no curso, por já ter anos de experiência com literatura infantil, eu achei que eu ia aprender uma técnica ou outra, né? Que eu já tinha uma certa bagagem. Mas fui maravilhosamente surpreendida, porque eu percebi que eu acho que eu nada sabia. Aprendi muito ali no curso. Então, se aperfeiçoem sempre, façam cursos. Ah, não é você que dá, você que fez. Não, eu entendi. fiz esse curso. Quando você fala assim, uma técnica diferente, como você mora na praia, eu pensei, é lá na praia, sentada, olhando o mar. Não é. É no Telegram, gente. Talvez seja um projeto futuro. Né? A gente faz uma imersão em Ilhabela para, né, um curso sobre escrita criativa, ó, já me deu uma ideia. Na praia, também, Renata. Bom, né? Estarei inscrito para uma... Eu também, se for na praia, maravilha. Porque, assim, muito legal essa ideia. Paloma, você estava citando aí grandes autores. A nossa geração, né, minha e da Renata, que a gente é ainda um pouquinho mais velho aí, foi marcada por grandes autores infantis, tipo a Ruth Rocha. Tinha uma coleção que chamava Vagalume. Vagalume, verdade. Que era para os adolescentes, ali, pré-adolescentes. E você tem os seus autores infantis preferidos? Como que é? Olha, eu falo que é muito difícil, eu tenho dificuldade de citar, né, porque eu sofri influências literárias de autores diferentes e em fases diferentes, né, então eu tive a influência na época da escola dos clássicos. Que tinha que ler, né, pra escola. Sim, então eu tive muita influência dos clássicos. Claro que eu sou de uma geração que cresceu apaixonada por gibis, né, a gente não tem como eu também. Não citar o Maurício de Souza na nossa vida. Nossa, muito. A minha mãe é formada em letras, então imagina, a gente assinava os gibis e vinha, chegava, né, então, nossa, eu tinha caixa de gibi, eu adorava o gibi. Então, a gente é dessa geração, né, o gibi, a história em quadrinhos tem uma importância muito grande na nossa vida, então, não dá pra não falar de Ziraldo, né? Isso, eu ia falar, quando você falou, eu falei de Ziraldo, eu tinha as anedotas do Ziraldo, muito legal. Sim, então, assim, foram muitas referências, e na época da escola também, eu tive muito contato com a literatura de Pedro Bandeira, que foi quando eu me apaixonei, assim, mesmo por ele, pelas obras dele, cheguei a devorar toda a coleção ali dos caras, é uma referência grandiosa, Pedro Bandeira, e atuais, eu até, nem sei se eu me arrisco a citar, porque são muitos, eu tenho muitos autores que eu admiro, autores que já são renomados aí na área, que a gente sabe, né, Ruth Rocha, Ilan Brenman, e assim, tenho amigos próximos que estão aí nessa empreitada autoral, que também são minhas inspirações diárias. E o Pedro Bandeira ainda tá na escola, que esses dias as crianças estavam lendo do Pedro Bandeira. Ai, meu Deus, ele é uma capa laranja. É a Droga da Obediência? Isso, esse aí mesmo. Droga da Obediência. Não, ele é uma referência até hoje. Tanto é que assim, né, tem alguns livros, né, que a gente acaba passando pras outras pessoas do outro ano e vende mais barato. A Carol falou assim, mãe, esse daqui não, esse não. Você não vai ver. Esse meu também tá guardadinho lá pra assim que eu tiver a Droga da Obediência, é isso que eu falei, ela laranja, mas não tava lembrando, que tem vários lá, bem legal esse livro. Então assim, as referências são muitas e tô sempre aberta a conhecer trabalhos de autores novos, né, porque a gente vê sempre surgindo aí profissionais muito bons na área. Nossa, muito legal. Mas você tem, por exemplo, você escreve para o público infantil, mas tem uma preferência, eu gosto de ler, sei lá, romance, gosto de ler policial, sei lá, tem alguma coisa assim? Totalmente diferente do público infantil? Na verdade, eu acho que eu tenho um gosto meio eclético, assim, eu gosto de ler tudo. Sim, ler de fantasia. Que legal. Terror não sou muito de ler, mas sou mais de assistir. Romance também. Infantil é minha leitura, assim, diária, né? Mas eu permeio ali vários gêneros. Que legal. Porque é importante também, né?
visitar vários mundos, até para dar ideia pro mundo infantil Tem também, até né? mesmo os clássicos, né? Sim. Que eu vi lá no tempo da escola, muitas vezes eu procuro fazer a releitura, porque com certeza a minha leitura de agora, a Paloma adulta, a Paloma jovem, criança... É outra visão. É outra visão. Sim. Interessante, Paloma. Paloma, e quando você vai nas escolas, nos eventos, é uma palestra ou é um encontro que você apresenta os livros? Como funciona esse tipo de Divulgação. Né? divulgação? Exato. Geralmente eu vou às escolas, muitas vezes a convite, né, da coordenação, dos professores. Muitas vezes eles já estão realizando algum trabalho com os meus livros e aí eles me convidam a ir até a escola para prestigiar o desfecho desse trabalho que eles fizeram ao longo de um período, né? Então, muitas vezes é a coisa mais linda, porque eu chego lá na sala de aula e tá tudo enfeitado, gatinho para todo lado. E aí chega a autora lá, nossa, eles devem enlouquecer, né? E é assim, é um momento muito marcante, que eu falo, lindo realmente, porque nós não tivemos a oportunidade de ter esse contato com autores que a gente lia e admirava, né? E agora as nossas crianças têm essa possibilidade. Então eu sempre estou muito feliz de estar ali com eles. Ai, que legal. E as crianças te seguem nas redes sociais, os pais te mandam mensagem? Geralmente os pais me seguem, né? Mas aí, como as crianças não têm, né, as redes sociais... É isso que eu ia falar, a criança não, né? Às vezes eu sou surpreendida por áudios das crianças. Aí eu me derreto, né? E aí eu vou dialogando com a criança intermédio dos pais. Também acontece muito. Deve ser muito fofinho. Tia Paloma, adorei seu livro. Sim. Ai, meu fofo, Deus, eu não aguento. Eu fico emocionada. E projetos? Vem novidade por aí? Tem alguma coisa no forno? Os segredos da Paloma aqui. Sempre, né? Eu nunca tô parada, não consigo. E se tá calmaria demais, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, vem sim alguns projetos futuros, 2 livros aí no forninho, que serão publicados também pela editora Ciranda Cultural. Um em parceria com meu amigo querido Felipe Macedo, mais conhecido como Passarinho. Então, vem um projeto nosso em conjunto, que já tem um tempo que a gente, né, tava sonhando. Não é sobre emoções, é outro projeto. É sobre emoções. Não podia deixar de ser diferente. É sobre saúde mental. Que legal. Então, tem esse viés nessas 2 publicações. E também vem alguns projetos de forma independente, que eu venho trazendo aí, que está no processo de ilustração e que eu quero aí lançar no ano que vem também. Mas também não de emoções, focado na emoção. Emoções. Que legal. Uma vez que eu descobri que as emoções são o cerne da minha escrita, fica um pouco difícil sair desse tema. Nossa, esse de saúde mental pro público infantil? Olha, pela forma como ele foi escrito, pela linguagem que ele traz e por uma certa subjetividade, ele vai ser mais indicado aí pro público adolescente, mais juvenil. Pré-adolescente, tipo, de 10 a 13 anos, mais ou menos. Que legal. De adolescente, juvenil para adulto. Talvez até converse aí com adulto também. Que legal. É uma proposta diferente, né? Diferente do que eu tô habituada a escrever. Uma outra linguagem, né? É outra linguagem, é outra proposta, mas que tem aí como centro essa preocupação aí com as emoções e a saúde mental. Ai, que legal, avisa a gente. E aí a gente vai convidar a Paloma novamente para vir. Para falar mostrar esses novos projetos aí. Porque o público se interessa, há uma necessidade, eu acho que, né, dos pais, dos profissionais, né, Paloma? Quando eu vi a sua coleção, a gente sempre faz um trabalho de entrar nas redes sociais, fazer uma pesquisa sobre o nosso convidado, e os livros são incríveis e de serem trabalhados aí, tanto para os profissionais, né, porque tratam de um tema muito importante, quanto para os pais, assim, né? Obrigada. Muito importante mesmo. Obrigada, eu fico feliz de ter esse feedback, esse retorno de vocês, né? Porque é o que direciona a gente, né? Pra gente continuar trazendo boas publicações que realmente atendam a essa necessidade atual que a gente tá vendo, né? Exato. Paloma, eu vou aproveitar e te pedir para deixar um recado aí para os teus leitores, para os nossos espectadores também. Redes sociais, aonde comprar, onde a pessoa compra os livros. Certo. Primeiro eu vou começar
falando que o sentimento do momento é, deixa eu mostrar, gratidão, que legal. porque eu, o gatinho, a Pipapel, nós, né, os meus livros não estariam aqui hoje se não fosse por vocês aí que leem, que acreditam, né, nas nossas histórias e que enxergam aí a importância, a vitalidade da gente conversar sobre as emoções e ainda na infância. Então minha gratidão por estarem sempre comigo nessa jornada. Para quem não conhece ainda a coleção, fica aqui o convite. Eu espero que o gatinho também consiga acolher você por aí também. E caso queiram saber onde encontrar a coleção está disponível em diversos canais. Tem no site da editora Ciranda Cultural, tem na Amazon, tem também no meu site, ou seja, se vocês me seguirem lá no meu Instagram, _autora, vocês conseguem acessar o meu site, ver os livros, adquiri-los, e é claro que eu vou mandar com o maior carinho todos autografados para vocês. Olha só, quem quiser exemplar autografado, olha que chique, diretamente com ela eu no já site tenho dela. Autografado. E sigam ela também nas redes sociais aí, porque ela brilha muito. Então, eu também quero usar. Gratidão pela Paloma ter vindo, né, no nosso podcast e ter, né, falado aqui, nossa, muito riquíssimo todo esse conteúdo. Então, gratidão e o amorzinho também. Gente, E aí, Marcos, qual a sua emoção aí? Olha, minhas emoções preferidas, eu acho que eu vou colocar o amor, porque... Então vamos assim, dar o amor para o Marcos. É isso, eu fico com o amor porque eu acho que assim, o mundo precisa cada vez mais, né? De amor entre as pessoas, né? Uma fraternidade aí que eu acho que é importante. E assim, vou devorar os livros da Paloma aqui e vou trabalhar também, né, com o meu pequeno também. Que coisa muito boa. Legal. E felicidade também por ela estar aqui. Né? E eu quero dizer e agradecer a vocês pela oportunidade, pelo espaço. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês para conversar aí sobre um tema tão necessário. Nossa, muito necessário. Né? E assim, muito obrigada pelo carinho e pela acolhida. Imagina, foi maravilhoso. A gente que, nossa, eu amei. Nós que adorei. agradecemos, Paloma. Né, não foi fácil trazer a Paloma aqui, porque ela tem a sábia... agenda cheia, gente. E ela tem a agenda cheia e a sábia decisão de morar na Ilha Na Bela, praia. na praia. Então, não é tão perto que nós estamos aqui em Então Barueri, ela né, é uma pessoa com agenda cheia e assim, disponibilizou também assim, né, essa possibilidade para nós. Paloma, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui conosco. Com certeza esse programa vai chegar em muita gente e as pessoas vão achar o máximo. E é isso, pessoal. Você acompanha o Boop Talks no Instagram, no YouTube os programas inteiros. Também estamos no TikTok com os cortes aí. Sigam a gente, mandem para os seus amigos, para as pessoas queridas aí. E não percam o próximo programa. E comprem o livro da Paloma. É isso aí. Até o próximo episódio. Até mais.